Vamos para a Espanha, então, falar sobre o resultado das eleições. Eu conversei brevemente na segunda-feira com o Fernando Horta sobre esse assunto e eu falei com ele sobre essas duas leituras que ele falou que são válidas. A direita, na verdade, venceu as eleições, mas não vai conseguir governar sozinha. E há uma avaliação de que a extrema-direita perdeu força, né? As expectativas eram maiores. E o Horta até comentou aqui com a gente que essa fórmula na Espanha pode ser copiada aqui para o Brasil, que o Brasil pode olhar para a Espanha nesse momento com bons olhos, vislumbrando um futuro positivo aqui para o nosso país também. Quero entender de você, professor Legene, como você viu os resultados da eleição da Espanha e quais os sinais que essa eleição passa até aqui para a gente no Brasil, é claro. Olha, uma eleição complicada no sentido de, será que esse que está falando aí, que é o primeiro-ministro Pedro Sánchez, será que ele vai conseguir um novo mandato? Tudo indica que está muito difícil que isso aconteça. Ele, Pedro Sánchez, que a imprensa de lá chama de esquerda, centro-esquerda, Partido Socialista Operário, não é nem socialista, não é nem operário mais. Ele faz parte disso que nós temos chamado de nova esquerda, que o Boric aqui do Chile é considerado o queridinho do momento, né? E é o que eu tenho chamado de esquerdotan. Ele hoje é raivosamente anti-russo, não é? Jogando tudo para que a União Europeia continue sustentando aquela guerra contra a Rússia, não é? Bem, mas evidentemente que eu torço para que ele forme o governo, e ao contrário da extrema-direita. A surpresa nesta eleição foi os números que o tal PP apresentou. Eles cresceram 47 deputados, partiram de 89 e chegaram a 136. É bom lembrar que o PP é um partido franquista, né, de Francisco Franco, generalíssimo, que governou a Espanha de 1936 até praticamente sua morte, acho que em 75, 76. Então, é um partido neofascista. E esse partido pode se aliar, evidentemente, a um outro de mais extrema-direita ainda, que podemos chamar de neonazista, que é o partido chamado Vox. Apesar de ele ter perdido muitas cadeiras, o Vox, a direita, que vai ser liderada pelo PP, como ela teve mais voto e saiu na frente, ela ganha o direito de formar governo. E aí esse tal de Vox é o seu partido mais aliado. As contas, lá na Espanha, deve ter uns 40 partidos igual ao Brasil, mas só 10 se elegeram. Ali tem partido, coligação ou federação, né? Aliás, tem uma federação parecida com a federação no Brasil, chama Brasil Esperança, PT, PCdoB e PV. Lá tem uma que chama Sumar, Partido Comunista Espanhol, Esquerda Unida e o antigo Podemos. Então, esta federação também cresceu. Na verdade, eles não existiam na eleição de 2019, mas, surpreendentemente, elegeu 30 e poucos deputados. Talvez esses deputados, o eleitor desse campo aqui, mais à esquerda, eram originários eleitores do Partido Socialista que se desgarraram. O PSOE, né, Partido Socialista Operário, cresceu só 2 vagas. Mas este aqui, que não existia, elegeu 33. Então, será que estes 33 são eleitores que se desgarraram de lá e estão no mesmo campo político? É provável. Aí, quando você vai somar os partidos que são chamados separatistas, partidos da Catalunha, Partido do País Basco e Partido da Galícia, são 3 regiões da Espanha que querem se tornar países. Esses partidos destes países elegeram também, não bancadas muito grandes, mas a soma deles dá em torno de 50 deputados, mais ou menos. A maioria progressista, a maioria de centro-esquerda, com uma única exceção, um dos partidos da Catalunha, que elegeu 7, é de direita, o outro é de esquerda. Então, o Pedro Sánchez pode
e deve procurar esse pessoal para montar governo. Só que como ele elegeu, não é, ele e o Vox junto, ele precisa ainda em torno de 50. A direita precisa de 41 partidos. Mas nenhum dos dois campos atinge 176. Bom, é possível? É possível. O que está mais perto de atingir é a própria direita mesmo, está faltando 1 ou 2. No caso do Pedro Sanches, faltaria 7, 8, não é uma coisa simples. Mas para piorar as coisas, para ele ter os votos, o Pedro Sanches, dito socialista, ter os votos desses partidos, desses que se querem se separar da Espanha, o preço é muito alto. Estes partidos dizem, nós vamos apoiar você sim, não tenha dúvida, mas em troca nós queremos que você apoie a realização de um referendo, de um plebiscito, de uma consulta popular para saber se o povo de nossas regiões vão querer separar da Espanha ou não. O Pedro não pode aceitar uma coisa dessa, porque ele sabe que a Catalunha vai ganhar com 80%, mesma coisa País Basco e mesma coisa a Galícia. E olha, nem os partidos mais à esquerda, né, que defendem a autonomia, defendem que nessas regiões, no País Basco, a língua é completamente diferente do espanhol. Na Catalunha é igual. E na Galícia é uma mistura de espanhol com português, né? Mas no País Basco é completamente diferente. Então, mesmo os partidos mais à esquerda apoiando uma certa independência, eles não apoiam picar a Espanha de maneira a fragmentar o que era passa a ser 4 países, né? 1 mais 3, né? Então, é uma situação difícil. Pode acontecer 2 questões. Primeiro, a direita não formar, aí o segundo lugar que passa com direito a formar governo vai ser o Pedro Sanches. E aí ele pode também não formar, mas pode governar com minoria. Então, ele pode construir uma articulação que não chega a 176, mas tem uma maioria simples. Isso dá muita fragilidade a qualquer governo no mundo. Sistemas parlamentaristas permitem esta última hipótese para evitar a crise política, né? E, por fim, se também assim não der certo, eles vão convocar uma nova eleição. Isso já aconteceu recentemente. 2016 teve uma segunda eleição. 2019, que foi a última, teve 2. Teve uma primeira que não deu maioria e teve uma segunda que depois conseguiram. Então, vamos acompanhando nas próximas semanas, estará na nossa pauta.